Alô, galera ligada aqui no De Olho no Jogo, dia de jogo da Seleção Brasileira, dia de Copa do Mundo, mas também dia de conteúdo sobre nossos times aqui no canal. Hoje vamos tratar aqui sobre o Atlético, o mercado do Furacão, quais são as necessidades, quais são as carências e em quais setores vale a pena o Atlético fazer investimentos para seguir em busca do grande sonho da conquista da Libertadores da América. Tudo isso a partir de agora, aqui no De Olho no Jogo. Antes de mais nada, aqueles pedidos tradicionais. Primeiro, para vocês se inscreverem aqui no canal. Quem não conhece, dá esse voto de confiança, participe aqui no De Olho no Jogo. Falamos muito sobre Atlético Coritiba, mas também muito sobre Copa do Mundo, lives especiais aí neste período, com Matheus Costa, ex-técnico do Paraná Clube, do Operário, com Mozart, ex-técnico das categorias de base do Coritiba, trabalho muito bacana no Guarani, também um trabalho bacana no CSA recentemente. Tivemos essas duas lives aqui no De Olho no Jogo nesse período de Copa e muitas outras, inclusive nesta semana, teremos também. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Para começar falando do Atlético 2023, o primeiro ponto que a gente vai precisar lembrar é que a atual temporada, o ano de 2022, já foi o ano do maior investimento da história do Atlético em um elenco. O Furacão gastou somente em contratações para tirar um jogador de um clube para trazer para o Atlético mais de 80 milhões de reais, além das contratações, por exemplo, de nomes como Fernandinho, Pablo, Marcelo Cirino, Marlos, todas essas negociações sem custo imediato ao cofre do clube. Então, já dá para ter uma ideia como o Atlético movimentou bastante nesta temporada 2022. E mesmo assim, mesmo com todo esse poderio financeiro colocado aí em cima do elenco, o Atlético, é verdade, conseguiu uma campanha histórica na Libertadores da América, terminou o Brasileirão dentro do G6, fez muitos jogos na temporada no Campeonato Brasileiro com uma equipe alternativa, inclusive venceu Palmeiras e Galo com o time reserva fora de casa, mas mesmo assim ficou meio claro que ainda tem uma diferença significativa dos elencos de Palmeiras, Flamengo e até Atlético Mineiro, embora o Galo tenha decepcionado na temporada 2022, mas tem uma diferença de elenco desses três para o Atlético. Então, o plano do Furacão vai ser, em 2023, evidentemente, buscar diminuir essa diferença, buscar minimizar essa diferença. Se já tendo conseguiu bater de frente, diminuindo, pode conseguir novamente vir a incomodar bastante aí essas equipes que estão se colocando aí nos últimos anos no topo do futebol brasileiro. Para chegar lá, o Atlético tem um caminho meio claro, ao menos para mim. Aí vocês fiquem à vontade aí para discordar, para fazer outros apontamentos, para essa posição seria um exagero, não tem necessidade. Mas o primeiro ponto que me parece claro são nas duas laterais. Embora Kelvin e Abner sejam jogadores aí que foram titulares em boa parte da temporada, eles têm uma diferença, tinham uma diferença muito grande em relação aos seus reservas. No Kelvin, o reserva era o Orejuela, em um determinado momento antes da final, o Orejuela até faz uma sequência de jogos ali na posição de titular no Atlético, consegue algumas boas partidas, mas fora isso não teve disputa. O Kelvin sobrou na posição. O Orejuela já não faz mais parte dos planos do Atlético, já foi liberado pelo Furacão. O Atlético vai buscar um lateral direito, esse lateral direito, se nada de anormal acontecer, será o Madison, atleta que estava no Santos, jogou no Atlético já na temporada 2019. E entre Madison e Orejuela, a diferença é significativa. O Madison é um atleta que no apoio consegue se destacar com gols marcados, muito forte no jogo aéreo, lances aí de bola parada, uma arma importante. E defensivamente, claro, tem seus problemas, mas também é um jogador mais confiável do que o Orejuela. Então é uma contratação aí que não vejo o Madison pegando essa posição do Kelvin, mas em termos de elenco, em termos de disputa, vai ser um ganho em relação ao Orejuela. Madison é um jogador mais confiável que o Orejuela. E o outro ponto, a lateral esquerda.
o Abner ali titular absoluto na temporada, mesmo não tendo feito a sua melhor temporada com a camisa do Atlético. Foi bastante irregular o Abner em 2022, mas é um jogador de muita qualidade. E aí o reserva do Abner era o Pedrinho, em 2022. O Pedrinho é muito promissor, jogador com característica mais aguda, né, de partir para o drible, mas tem muitos problemas defensivos e até no apoio ainda toma muita decisão errada, que é o drible na hora que não tem que tentar, tenta um cruzamento de um outro setor. O próprio Felipão, em determinado momento, após o jogo contra o Bragantino, no primeiro turno, disse que via o Pedrinho como um extremo, um atacante pelos lados, não como um lateral esquerdo. Então, precisa trazer um lateral esquerdo para disputar essa posição diretamente com o Abner, e aí o Pedrinho você vai aperfeiçoando, usa Campeonato Paranaense, jogos mais tranquilos aí na Copa do Brasil e até no Brasileiro para ir lapidando mais esse jogador que tem sim bastante potencial, mas vejo a necessidade do Atlético ter aí um novo lateral esquerdo para ter essa disputa direta com o Abner. Até porque o Abner também é um nome que está na vitrine do mercado já há algum tempo. Não vai demorar para o Atlético negociá-lo em definitivo. Ainda no sistema defensivo tem a situação da zaga, que essa também é um capítulo importante. Por quê? Ao mesmo tempo em que Pedro Henrique e Thiago Heleno formam uma dupla histórica, campeã já da Copa Sul-Americana, finalista da Copa do Brasil, da Copa Libertadores da América, perdão, e também da Copa do Brasil na temporada passada, temporada 2021, em 2022 finalistas da Libertadores da América, a gente não pode esquecer a forma como o vice-campeonato veio, lance muito marcante ali em cima do Pedro Henrique, mas mais do que isso, mais do que colocar um lance ali para um jogo, para responsabilizar o jogador, o Atlético sofreu muito com a bola aérea defensiva nessa temporada, tanto em bola parada quanto com bola rolando. Então esse é um setor que vale ficar de olho, vale ter um entendimento do que se passou, o que aconteceu. As informações em um primeiro momento apontam para a volta do Zé Ivaldo para o Atlético, um jogador que fez uma boa Série B com a camisa do Cruzeiro. No Atlético também já teve boas temporadas, importantes participações, mas mesmo com a volta do Zé Ivaldo, eu pelo menos enxergo a necessidade do Atlético trazer 1 a 2 zagueiros, porque não foi uma boa temporada do sistema defensivo atleticano, especialmente no quesito jogo aéreo. Só com o Luiz Felipe Scolari foram quase 25 gols sofridos em lances de bola aérea do adversário, seja com cobrança de escanteio ou então cruzamento ali da linha de fundo, da intermediária, mas foi um ponto que preocupou muito no Atlético. Vejo essa necessidade aí com urgência, um ponto que me preocupou bastante na temporada. Na posição de volante, o Atlético vejo muito bem servido, pode até inclusive liberar alguns jogadores, tipo o Brian Garcia, porque o Christian é um atleta que se machucou nessa temporada, tendo continuidade em 2023, vai ter um crescimento, acredito eu. E aí você tem Hugo Moura, Fernandinho, Alex Santana, é um setor em que o Atlético ali é muito bem servido, é um ponto que não vejo necessidade, assim como, por exemplo, no gol, que acabei nem citando, mas é uma posição em que o Bento ali conseguiu se consolidar. Agora, na armação de jogadas, também vejo necessidade da chegada de um jogador. Não seria aquele status de titular, mas ser uma peça confiável no banco de reservas. Por quê? O Terans ficou muito tempo nessa temporada no banco, mas aí um exagero do Felipão. Para determinados jogos, determinadas estratégias, até compreendo. Mas, o Terans é o jogador mais decisivo desse elenco do Atlético, é o jogador tecnicamente mais completo, mais prendado, é uma arma importantíssima. Eu sei que o Terans está na mira de muitos clubes, mas até agora a gente não recebeu notícia, né, que alguma proposta oficial chegou e essa proposta tem agradado ao Atlético. No banco do Terans você tem o Vitor Bueno, que pode vir a jogar até ao lado do Terans, aconteceu em alguns jogos nessa reta final da temporada, como por exemplo contra o Goiás na Arena da Baixada, mas vamos colocar os dois numa disputa, primeiro diretamente. O Vitor Bueno considero um bom jogador, mas muito irregular. O Vitor Bueno vi alguns bons jogos dele com a camisa do Atlético, como por exemplo contra o Bragantino, e outros jogos em que ele foi muito discreto. Então, considero um bom jogador, uma peça importante, mas precisa de alguém mais confiável, alguém que
quando entra você já saiba mais, tenha mais noção do que vai acontecer. Em 2022 era o Marlos não vai seguir, não conseguiu ter uma sequência aí com a camisa do Furacão, já fizemos um vídeo aí debatendo sobre Marlos aqui no Atlético, mas vai precisar aí de mais um meia, vai precisar trazer aí mais um meia para fortalecer esse setor, não ter aí muitas dependências e até minimizar em alguns do treinador ficar jogando em muito tempo sem ninguém específico na função. E para fechar no sistema ofensivo, o Atlético veja a necessidade de trazer aí 1 a 2 atacantes de velocidade. Isso porque Coelho, Vitinho, Canóbio foram extremamente irregulares na temporada 2022. O Canóbio não conseguiu apresentar tudo aquilo que esperava dele, foi convocado para a Copa, é verdade, mas foi mais um jogador da briga, da luta, do que da técnica. É um atleta jovem, não estou aqui cancelando, arquivando o Canóbio no Atlético, mas 2022 não foi uma boa temporada dele com a camisa do Furacão. O Vitinho, na reta final, começou a se soltar um pouco mais, mas não foi aquele Vitinho que a gente viu sair do Atlético para ir até o futebol europeu. O clube deseja mantê-lo, mas ainda assim eu acho que vai precisar trazer de 1 a 2 jogadores para esse setor, além, é claro, da questão envolvendo o Coelho, que também foi bastante irregular. Para essa posição, eu considero que seria bastante importante o Atlético ter o Jajá de volta. O Jajá é um atleta irregular em sua carreira, é verdade, mas tem muito potencial ali. É uma posição em que você não tem uma necessidade para ontem de ter um titular, porque você pode começar a temporada com, sei lá, Coelho e Vitinho, por exemplo, tem o Rômulo, outro jogador jovem que vai ter um crescimento em 2023, mas eu pelo menos considero que ainda é válido o Atlético dar uma sequência, dar uma nova investida aí no Jajá, já demonstrou muito potencial com a camisa do Cruzeiro, na temporada passada também, na Série B do Campeonato Brasileiro. Vejo um atleta com muito potencial que ainda vai ter o seu auge, ainda vai estourar. Por isso que contrataria alguém, o Steve Mendonça foi cogitado, ele foi sondado, cairia como uma luva, assim na minha visão, mas uma negociação que vai envolver bastante dinheiro, não é tão simples assim, mas além de um atacante aí nesse quilate para ser o titular, vejo a necessidade de trazer de volta o Jajá. Então, resumindo, para time titular, na minha visão, para ontem, é um atacante de lado de campo, um zagueiro para disputar para jogar ali ao lado do Thiago Heleno, ter essa disputa com o Zé Ivaldo, Pedro Henrique, Matheus Felipe, e aí para banco de reservas, 2 laterais, o Madison sendo um deles, um meia para disputar a posição ali diretamente com o Terans e Vitor Bueno, e um zagueiro. Só que também acho que vale a reflexão sobre um centroavante, viu? Vitor Roque vai crescer muito em 2023, essa é a tendência, essa é a expectativa. O Pablo é um jogador que no Atlético consegue ter os seus bons momentos, para banco de reservas acho que pode vir a ser uma peça interessante, mas nesse nível de elenco, de calendário, de competição que o Atlético tem, considero importante ter também aí mais um centroavante. Não seria o Bissoli na minha visão, acho que se conseguir uma negociação para o Bissoli seria um bom negócio, mas acho que para o Atlético seria interessante ter também mais um centroavante. Então, na minha visão, aí seriam de 6 a 7 contratações para o Atlético ter um bom elenco ainda mais forte em 2023, sendo que desses, 2 atletas que precisariam vir já com esse status de titular, um zagueiro e um atacante de lado de campo, e apostaria aí nas voltas de Zé Ivaldo, de Jajá, para encorpar, para reforçar esse elenco atleticano. Mas quero saber agora qual que é a sua opinião, o que você pensa aí a respeito da formação do grupo do Atlético, acha que precisa de mais gente para o time titular? Estou pensando muito no banco e pouco na equipe principal, tem até mais gente, dê uma exagerada em alguma posição. Por favor, participem aqui no De Olho no Jogo, pode deixar seu comentário aqui na caixa de comentários, que sempre que posso vou respondendo a todos vocês. Para fechar, recado da KTO Brasil. Na KTO.com, as melhores cotações da Copa do Mundo estão rolando. Nesta segunda-feira, 2 partidas das oitavas de final, Brasil e Coreia do Sul, Croácia e Japão. Brasil e Croácia são bastante favoritos nas cotações da KTO.com, e aí se você confia que ambos vão passar de fase sem maior susto, faz uma casada ali, põe vitórias do Brasil e da Croácia, tá pagando
2,63 para cada R$ 1 investido. Você vai lá, deposita 100 apostando em vitória do Brasil e da Croácia. Se, evidentemente, o resultado acontecer, a KTO.com te devolve R$ 263. Então, vai lá na KTO.com, faça o seu registro. Ao se cadastrar, use o cupom de olho no jogo, tudo maiúsculo, tudo junto, você ganha 20% de bônus. Então é isso, pessoal, falando aí um pouco do elenco do Atlético, voltaremos na semana com conteúdos sobre Copa do Mundo e também mais conteúdos aí, mais vídeos, mais materiais a respeito de Atlético e Curitiba. Um abraço a todos, uma boa semana e uma boa Copa do Mundo. Boa sorte à seleção brasileira que enfrenta a Coreia do Sul hoje à tarde.